Olá! Na aula de hoje nós vamos trabalhar os conceitos de trabalho e ética. E para iniciar a nossa aula nós vamos conhecer uma história escrita pelo Silvio Galo no livro dele Ética e Cidadania. A história de Tadeu. Vocês vão até se reconhecer nessa história. Naquela manhã, como em qualquer outro dia, Tadeu espremeu-se no ônibus, lotado para ir ao trabalho. Já havia alguns anos que trabalhava naquela empresa, sempre digitando os textos ou cuidando do expediente administrativo, pois ele era auxiliar administrativo. Estava satisfeito, pois seu salário dava para ajudar em casa e ainda sobrava para comprar roupas, sair com os amigos, tomar sua bebida predileta e ir ao cinema com a namorada. Mas, naquela manhã, algo mexeu lá no fundo da cabeça de Tadeu, como seu trabalho era repetitivo. No final das contas, a diversão de sua vida não estava no trabalho, mas sim no futebol, na saída com os amigos, dos passeios com a namorada. Daquele dia em diante, ele já não foi mais o mesmo no local do trabalho. Algo fazia com que ele se sentisse estranho ali no meio dos colegas, mas como não podia deixar de trabalhar para sobreviver, Tadeu continuava pensativo, tentando entender a sua condição. Então, muitas vezes na nossa vida, nós precisamos trabalhar, todos nós, precisamos trabalhar para sobreviver. E Tadeu, naquele momento, ele começa a refletir que o trabalho dele não lhe dava mais do que prazer, satisfação. O trabalho dele estava já beirando a tortura. E os pontos principais que nós vamos tratar nessa aula serão esses. O que é trabalho? Trabalho e realização humana, trabalho, tortura e alienação. Trabalho é a base da atividade econômica, é o que torna possível a produção de qualquer bem. É ele quem cria os valores que constituem a riqueza social. O trabalho é uma categoria central para a compreensão do próprio fenômeno humano social. Faz referência ao próprio modo de ser dos homens e da sociedade. Quando a gente fala em trabalho, mas eu trabalho para sobreviver, eu estou fazendo um curso universitário para ter uma profissão, para que eu possa contribuir para a sociedade. E nós temos estudado essa relação muito ética empresarial e o mundo contemporâneo do capitalismo. Então é muito importante nós entendermos essa categoria de trabalho. Trabalho como dispêndio de energia, trabalho como força humana, trabalho como criatividade. Mas dentro de um contexto de uma sociedade capitalista, esse trabalho toma novas dimensões. Nós vemos que o trabalho ele desenvolveu várias tecnologias. Ele é responsável pela socialização dos homens. Trabalho e a realização humana. As condições materiais de existência da sociedade obtêm-se numa interação com a natureza, porque o homem ele é um ser social. O homem, quando ele existe em relação com a natureza, quando ele começa a transformar essa natureza, ele tem necessidade. Por exemplo, necessidade de comer, de se vestir, de se alimentar. O que ele vai fazer? Ele vai precisar se alimentar. Ele precisa de quê? Lá, vamos lembrar lá no início das sociedades primitivas. A caça, a pesca, transformando essa natureza. Ele vai se alimentar com peixe. Ele pode caçar com as mãos, com o instrumento de pesca, ou fazer uma rede. Então, vários instrumentos o homem desenvolve para poder o quê? Pescar e aquele peixe ele se alimentar. Então, a gente vê que a natureza ela proporciona ao homem essas condições de sobrevivência. E com o decorrer da história, homens e mulheres, que a sociedade transforma matérias naturais, o que a natureza produz em produtos que atendem às suas necessidades. Isso ocorre através da atividade chamada trabalho. Trabalho é uma categoria central na relação do homem com a natureza e na relação do homem com ele mesmo. Porque, vamos pensar, ele caçou muito peixe, pescou muito peixe nas primeiras sociedades primitivas. E o que vai acontecer? Agora ele quer comer alface. Então ele vai lá trocar aquele peixe por alface. E ele começa a se relacionar um com o outro. E assim, sucessivamente, você tem várias formas de produção da economia e através da relação do homem com o trabalho. Então o trabalho é uma categoria central. E ao longo dessa transformação do ser social, constitui algumas particularidades. A capacidade de realizar atividades teologicamente orientadas. Ele tem finalidades estabelecidas. Lembra que eu falei? O homem ele tem necessidade, ele tem fome, ele vai pescar.
Para ele pescar, eu vou pescar com o quê? Com a mão, com o anzol, com a rede? Então ele vai idealizar na sua mente, vai projetar na sua mente a forma como vai transformar. Todo homem tem essa capacidade. Então o trabalho ele tem um potencial autocriativo. Todo homem, ele pensa, ele planeja antes de executar uma ação. Ele tem todo na sua mente, todo o processo de trabalho desenvolvido. E ele consegue objetivar-se idealmente. O que é esse objetivo? Ele consegue transformar a natureza, ele consegue transformar a matéria-prima, ele consegue se alimentar, ele consegue produzir, e tudo isso através do trabalho. E o trabalho também possibilita ao homem comunicar-se e expressar-se pela linguagem articulada. Tratar suas atividades a si mesmo de modo reflexivo, consciente e autoconsciente. Escolher entre as alternativas concretas, universalizar-se, socializar-se. Então, esse é o potencial do trabalho autocriador, do trabalho produtivo, do trabalho que o homem, todo ser humano, tem essa potencialidade dentro de si. Só que, com o desenvolvimento das forças produtivas, no sistema chamado capitalismo, o que vai acontecer? Aquele homem que dominava todo o processo produtivo, ele vai acontecer a divisão social do trabalho. E essa divisão social do trabalho, como é que é feita? Uns pensam e os outros executam. Uns têm a matéria-prima e os outros os meios para produzir. Então, esse fenômeno, o que vai acontecer? O fenômeno trabalho, tortura e alienação. O trabalho vira uma tortura em que sentido? Desde o momento em que você não consegue visualizar o final do seu produto. Isso no primeiro momento. Esse homem que nós falamos, esse homem primitivo, ele tinha todos os domínios. Tinha uma necessidade, essa necessidade ele era suprimida através do trabalho para ele se alimentar, para pescar. Agora não. Quando a gente tem uma vontade de comer peixe hoje, eu vou para o lago pescar? Não. Eu vou aonde? Eu vou na peixaria comprar um peixe. Mas eu não penso, não paro para pensar de onde veio aquele peixe, quem produziu aquele peixe, quem pescou aquele peixe, de que forma aquele peixe foi pescado. Será que aquele peixe ele foi tirado de um lugar que é uma reserva, que não pode mais pescar? A gente não tem essa dimensão. Quantos trabalhadores estão envolvidos na pesca daquele peixe que eu estou comendo? Nós não pensamos assim. Mas a gente tem que entender que todo esse processo desse alimento chegar na mesa envolve o quê? Relações de trabalho e trabalho de outras pessoas. E muitas vezes esse trabalho de outras pessoas, para esse peixe chegar à minha mesa, é um trabalho torturante. Né? O pescador ele tem que sair, levantar altas horas da madrugada, né? Deixar a sua família em casa, enfrentar os intempéries do mar, voltar para casa. Imagina todo dia ele fazendo isso. Isso se torna um trabalho tortura. Ele nem sabe para onde aquele peixe vai ser consumido e quem vai consumir aquele peixe. Então, essa história do peixe é para dar um exemplo. Tem outros vários exemplos do trabalho do que seja alienação. Tem um filme do Chaplin chamado Tempos Modernos, em que ele tenta mostrar, ele mostra, né, todo o processo de produção capitalista no seu início, né? E esse processo, ele tem uma hora que ele só está lá fazendo as tarraxetas dos parafusos. Os parafusos. Isso é parafusando tudo. Ele não sabe nem para que serve aquele parafuso que ele está lá fazendo. Então, ele não tem o domínio completo do seu produto. Ele não sabe nem para quê. É o caso de Tadeu. Ele é um auxiliar administrativo, faz várias tarefas e muitas vezes ele não sabe nem para quê. Porque o trabalho é tão repetitivo, tão cansativo. E aí se torna um trabalho, o quê? Torturante. Você tira aquela dimensão criadora do trabalho. Então nós temos que o fenômeno histórico próprio da sociedade, onde tem vigência a divisão social do trabalho e a propriedade privada dos meios de produção fundamentais, sociedades nas quais o produto da atividade do trabalhador não lhe pertence, nas quais o produto do seu trabalho é expropriado. Então nós trabalhamos, né, e muitas vezes no nosso trabalho nós não conseguimos ver o final dele. Esse produto não me pertence, pertence a outro. Então isso se chama alienação. Lembre-se, trabalho é toda atividade que dispensa energia, que se for extremamente repetitivo pode causar lesões. Se for degradante, leva o homem a sentir-se indigno.
trabalho é um direito, portanto, os trabalhadores devem ser tratados de forma ética e decente. E aqui está a nossa relação com a ética. Por quê? Todo trabalhador ele tem direitos do seu trabalho. Ele tem direito a uma carga horária, ele tem direito ao descanso, ele tem direito a saber, né, a sua finalidade. Nós estamos estudando um curso de ética empresarial, responsabilidade social e ambiental. Então é importante nós termos essa clareza, essa concepção, né, de que o trabalho é um direito e o trabalho tem que ser decente para que o trabalho possa ser menos degradante. Que o trabalho humano é o produtor da riqueza, um elemento importante para a realização humana. Por meio do trabalho, ocorre a transformação do objeto, que ganha forma, arte e riqueza humana através do tempo. Então, quando nós estivermos envolvida na gestão de pessoas, na política de responsabilidade social de uma empresa, o principal objetivo dessa aula é que faça com que você tenha clareza de que trabalho é uma categoria essencial, que trabalho as pessoas precisam para sobreviver e que esse trabalho ele precisa ser decente e digno.